Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990. Dispõe sobre os crimes hediondos nos termos do artigo 5º, inciso 43 da Constituição Federal e determina outras providências. Artigo 1º. São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, consumados ou tentados. Inciso 1. Homicídio. Artigo 121. Quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, e homicídio qualificado. Artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Inciso 1A. Lesão corporal dolosa de natureza gravíssima. Artigo 129, parágrafo 2º. E lesão corporal seguida de morte. Artigo 129, parágrafo 3º. Quando praticadas contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até 3º grau em razão dessa condição. Inciso 2. Roubo. A linha A. Circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima. Artigo 157, parágrafo 2º, inciso 5. A linha B. Circunstanciado pelo emprego de arma de fogo. Artigo 157, parágrafo 2º, A, inciso 1. Ou pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito. Artigo 157, parágrafo 2º, B. A linha C. Qualificado pelo resultado lesão corporal grave ou morte. Artigo 157, parágrafo 3º. Inciso 3. Extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, ocorrência de lesão corporal ou morte. Artigo 158, parágrafo 3º. Inciso 4. Extorsão mediante sequestro e na forma qualificada. Artigo 159, caput, e parágrafos 1º, 2º e 3º. Inciso 5. Estupro. Artigo 213, caput, e parágrafos 1º e 2º. Inciso 6. Estupro de vulnerável. Artigo 217-A, caput, e parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º. Inciso 7. Epidemia com resultado morte. Artigo 267, parágrafo 1º. Inciso 7A. Vetado. Inciso 7B. Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Artigo 273, caput, e parágrafos 1º, parágrafo 1º-A e parágrafo 1º-B, com a redação dada pela Lei nº 9.677, de 2 de julho de 1998. Inciso 8. Favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável. Artigo 218-B, caput, e parágrafos 1º e 2º. Inciso 9. Furto qualificado pelo emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Artigo 155, parágrafo 4º-A. Parágrafo único. Consideram-se também hediondos, tentados ou consumados. Inciso 1. O crime de genocídio previsto nos artigos 1º, 2º e 3º da Lei nº 2.889, de 1º de outubro de 1956. Inciso 2. O crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, previsto no artigo 16 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003. Inciso 3. O crime de comércio ilegal de armas de fogo, previsto no artigo 17 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003.
Inciso 4. O crime de tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição, previsto no artigo 18 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003. Inciso 5. O crime de organização criminosa, quando direcionado à prática de crime hediondo ou equiparado. Artigo 2º. Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de: inciso 1. Anistia, graça e indulto. Inciso 2. Fiança. Parágrafo 1º. A pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente em regime fechado. Parágrafo 3º. Em caso de sentença condenatória, o juiz decidirá fundamentadamente se o réu poderá apelar em liberdade. Parágrafo 4º. A prisão temporária, sobre a qual dispõe a Lei nº 7.960, de 21 de dezembro de 1989, dos crimes previstos neste artigo, terá o prazo de 30 dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. Artigo 3º. A União manterá estabelecimentos penais de segurança máxima destinados ao cumprimento de penas impostas a condenados de alta periculosidade cuja permanência em presídios estaduais ponha em risco a ordem ou a incolumidade pública. Artigo 4º, vetado. Artigo 5º. Ao artigo 83 do Código Penal é acrescido o seguinte inciso. Inciso 5. Cumprido mais de 2/3 da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza. Artigo 6º. Os artigos 157, parágrafo 3º, 159, caput, e seus parágrafos 1º, 2º e 3º, 213, 214, 223, caput e seu parágrafo único, 267, caput e 270, caput, todos do Código Penal, passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 157, parágrafo 3º. Se da violência resulta lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 5 a 15 anos, além da multa. Se resulta morte, a reclusão é de 20 a 30 anos, sem prejuízo da multa. Artigo 159. Pena reclusão de 8 a 15 anos. Parágrafo 1º. Pena reclusão de 12 a 20 anos. Parágrafo 2º. Pena reclusão de 16 a 24 anos. Parágrafo 3º. Pena reclusão de 24 a 30 anos. Artigo 213. Pena reclusão de 6 a 10 anos. Artigo 214. Pena reclusão de 6 a 10 anos. Artigo 223. Pena reclusão de 8 a 12 anos. Parágrafo único. Pena reclusão de 12 a 25 anos. Artigo 267. Pena reclusão de 10 a 15 anos. Artigo 270. Pena reclusão de 10 a 15 anos. Artigo 7º. Ao artigo 159 do Código Penal fica acrescido o seguinte parágrafo. Parágrafo 4º. Se o crime é cometido por quadrilha ou bando, o coautor que denunciá-lo à autoridade, facilitando a libertação do sequestrado, terá sua pena reduzida de 1 a 2/3. Artigo 8º. Será de 3 a 6 anos de reclusão a pena prevista no artigo 288 do Código Penal, quando se tratar de crimes hediondos, prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins ou terrorismos. Parágrafo único. O participante e o associado que denunciar à autoridade o bando ou quadrilha, possibilitando seu desmantelamento, terá a pena reduzida de 1 a 2/3. Artigo 9º.
As penas fixadas no artigo 6º para os crimes capitulados nos artigos 157, parágrafo 3º, 158, parágrafo 2º, 159 caput e seus parágrafos 1º, 2º e 3º, 213 caput e sua combinação com o artigo 223 caput, parágrafo único, 214 e sua combinação com o artigo 223 caput, parágrafo único, todos do Código Penal, são acrescidas de metade, respeitado o limite superior de 30 anos de reclusão, estando a vítima em qualquer das hipóteses referidas no artigo 224, também do Código Penal. Artigo 10. O artigo 35 da Lei nº 6.368, de 21 de outubro de 1976, passa a vigorar acrescido de parágrafo único com a seguinte redação. Parágrafo único. Os prazos procedimentais deste capítulo serão contados em dobro quando se tratar dos crimes previstos nos artigos 12, 13 e 14. Artigo 11. Vetado. Artigo 12. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 13. Revogam-se as disposições em contrário.